Eu convido a todos para abrirem aqui as suas Bíblias em Lucas, capítulo 9. Vamos ler o versículo 58. E depois nós vamos ler o Evangelho de João, capítulo 19, e o versículo 30. Lucas 9, 58 diz: E lhe disse Jesus: As raposas têm covis, e as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Agora vamos para o Evangelho de João, capítulo 19. João 19, 30 diz: Logo que Jesus tomou vinagre, disse: Está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Vamos orar. Pai, no nome do teu precioso Filho Jesus, é neste nome e debaixo deste nome, e por causa da glória deste nome, que nós estamos reunidos uma vez mais. Muito obrigado, Senhor, por nos dar esta mesa, a mesa a qual o Senhor nos convida, para que comamos do teu pão, bebamos do teu cálice, toquemos a realidade da tua vida, da tua morte e de todas as glórias que estão implicadas nesta mesa. Que prazer, Senhor, estar aqui. Que alegria para nós estarmos aqui. Que privilégio é estarmos em torno desta mesa, cantando o Senhor, cantando o teu nome, cantando a tua obra. Que privilégio. Que teu Espírito venha nos ajudar na inspiração, da adoração, das palavras, da oração e desta comunhão. Que Ele nos ajude, para que nós possamos transcender aquilo que é material, aquilo que é físico, e entrarmos além do véu, e poder em espírito e em verdade te adorar por tudo que tu és. Muito obrigado, Senhor. Em nome do teu Filho Jesus. Amém. Meus irmãos e irmãs, acabamos de ver dois textos que eles se complementam entre si. No primeiro texto de Lucas, o Senhor Jesus ele faz uma declaração. Essa declaração é que aqui nessa terra ele não tinha um lugar onde reclinar a sua cabeça. Essa palavra reclinar fala de repousar, de descansar. Ele não encontrou o verdadeiro prazer, ele não encontrou o verdadeiro descanso em nada. É isso que essa palavra reclinar significa. Se você observar a vida do nosso Senhor, especialmente os 6 últimos meses da sua vida, uma posição histórica, geográfica, está a partir do capítulo 9 e o versículo 51 do livro de Lucas. O Senhor Jesus está no Monte Hermon, e Lucas vai dizer assim, que chegou o tempo do nosso Senhor ascender-se aos céus. Porém, ele demonstrou uma resoluta decisão de ir para Jerusalém. Permita-me, irmãos, ler com vocês alguns textos, porque eu creio que é tão significativo isso. O primeiro é esse aqui mesmo, que eu acabei de mostrar para vocês. O versículo 51, olhe bem, diz que ele firmou em seu rosto, no seu semblante, uma decisão firme de ir para Jerusalém. Preste atenção que esse versículo diz para nós, com todas as letras, que ele poderia, dali mesmo, do Monte Hermon, ascender-se aos céus. Aquilo que de fato ele fez após a sua ressurreição. Mas dali, do Monte Hermon,
Ele havia completado 30 anos do seu ministério. E ele foi aprovado como homem perfeito diante do Pai. Sua conduta moral e espiritual estava provada diante do Pai. Ele poderia ser recebido aos céus como aquele homem que venceu o pecado, que venceu o diabo, que venceu este mundo, mas não como o homem que venceu a morte e que entraria na morte para nos livrar da morte. Diante do Pai, ele seria o único homem a entrar nos céus e ser o único filho e continuar sendo unigênito. Mas ele não quis isso, irmãos. Ele não quis essa glória para si. Ele tinha no seu rosto um chamamento, uma firme decisão de ir para Jerusalém. Então, por favor, olhe o capítulo 13. Lucas capítulo 13. Versículo 22 diz: porque agora ele desce do Monte Hermon e vai percorrer uma estrada de mais de 100 quilômetros até Jerusalém. Lindo isto. Aproximadamente isto, mais de 100 quilômetros. Ele desce do Hermon e vai para Jerusalém. Aí Lucas vai descrever isso. Diz assim, versículo 22. Passando Jesus por cada uma das cidades e aldeias, ensinando e prosseguindo o seu caminho para Jerusalém. Por isso eu gostaria que, se você pudesse ver isso de maneira mais didática, a partir desse versículo 51 de Lucas 9, poder colocar cada um desses textos e você olhar isso de maneira que você contemple esse rosto do Senhor, a face do Senhor. Capítulo 17. Versículo 11. Indo Jesus para Jerusalém, passava entre Samaria e Galiléia. Ele está no seu caminho. Esse é o seu caminho. Capítulo 18. Versículo 31. Jesus, tomando consigo os 12, disse-lhes: eis que subimos para Jerusalém. Capítulo 19. Versículo 11. Ouvindo eles estas coisas, prosseguiu Jesus e disse uma parábola, já que estava próximo de Jerusalém. Está vendo aí? Nosso Senhor, ele prossegue para Jerusalém. Este é o seu caminho. Versículo 41. Aliás, me perdoe, versículo 28 primeiro. Desse mesmo capítulo. Dito isto, foi adiante, subindo para Jerusalém. Versículo 41 agora. E quando chegou perto, ao ver a cidade, chorou sobre ela. Sabe o que significa todos esses textos? O caminho da cruz para o nosso Senhor. Ele desceu do Hermon 7 vezes. Lucas vai dizer que ele estava indo para Jerusalém. Lindo, né, irmãos? Isso é tão precioso. Porque foi ali, em Jerusalém, que ele encontrou lugar para repousar a sua cabeça sobre uma cruz. Ali ele encontrou a verdadeira satisfação. É como, irmãos, se nós pudéssemos parafrasear dizendo: não havia nada nesse mundo que ele pudesse repousar o seu coração. Não havia nada nesse mundo que pudesse lhe dar um prazer maior. Nada poderia produzir satisfação no coração do nosso Senhor. Quando você toma todos esses textos, vamos tentar formar um quadro. Quando você pega aqueles 2 textos, Lucas 9, João 19, primeiro diz, ele não encontrou, ele não tinha, até mesmo as raposas tinham seus covis, as aves dos céus, ninhos, mas ele não tinha um lugar onde ele pudesse repousar o seu coração, onde ele pudesse encontrar satisfação. Por onde ele andou, por onde ele passou, por tudo que ele viveu, não encontrou um lugar onde ele pudesse descansar o seu coração.
e dizer: este é o lugar do meu prazer. Ele não encontrou. Aí Lucas vai dizer que ele estava caminhando de maneira decidida. Ele poderia, daquele Monte Hermon, aceder-se ao Pai e entrar diante do Pai como homem aprovado, mas nunca como Salvador eterno. Ele iria entrar sozinho, mas agora não. Ele está conduzindo muitos filhos a esta mesma glória. Aí ele desce daquele monte e vai para um lugar onde, humanamente falando, ninguém jamais poderia encontrar prazer. Ninguém. Porque não havia forma mais cruel de morte do que a cruz. Aquela cruz do nosso Senhor, ela foi única na história. Mas para ele foi o lugar do prazer. Você consegue entender isso? Você consegue ver isso, irmãos? Isto é amor, um amor que não tem palavras. O que nosso Senhor enfrentou por amor a nós é algo que não tem palavras. Por isso, participar deste pão e deste cálice deve ser algo para nós sem palavras. É uma gratidão que você canta, que você fala, que você adora, mas suas palavras ainda são insuficientes. Por isso precisamos mais do que palavras, precisamos derramar o nosso coração diante do nosso Senhor. Coração de gratidão, porque o que Ele fez para nós tem que nos impressionar. Cada vez que nós nos achegamos a esta mesa, a esta reunião, nós temos tantas reuniões durante a semana, todas são tão preciosas, mas eu creio que a realidade e a verdade dessas reuniões semanais, elas devem derivar da realidade daquilo que nossa consciência tem quando estamos diante desta mesa. Porque nós temos as reuniões, esta é a reunião. Porque a nossa reunião, onde nós podemos olhar para esta palavra, olhar para esta mesa, e ver a face do nosso amado Senhor por nós. Uma face que, se você olha para o livro de Isaías, você consegue entender ele um pouco. Porque eu não sei se você se lembra, em João 12, nosso Senhor está fazendo uma referência a uns textos, e ele diz que Isaías falou aquilo quando viu a sua glória. E todos nós sabemos, lá em João 12, quando o nosso Senhor faz aquela citação, ele está fazendo a citação de Isaías capítulo 6, versículo 10. Então, quando você tem isso em mente, você consegue voltar para Isaías 6. Então você vê que Isaías, ali no capítulo 6, ele diz: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor, assentado num alto e sublime trono. Ele diz que a orla das suas vestes cobria todo o templo, e serafins voavam diante dele, dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor. Então você vê que Isaías viu o Senhor, e quando ele viu o Senhor, irmãos, eu penso que ele viu uma visão tão gloriosa, uma visão que o governou por toda a sua vida e ministério, aquela visão do Senhor. Uma visão que o impressionou, que o impactou, que o capturou e que o governou por toda a sua vida. Mas ele tem uma outra visão do Senhor. E essa, se você for zeloso na maneira de estudar, você vai entender um pouco do coração dele. E aquela visão do capítulo 53. Cada palavra ali, irmãos, tem um significado tão contundente, que nós deveríamos ler com nossos rostos prostrados no chão. Ele diz assim: quem creu? O sentido no original é: como é possível alguém crer nessa pregação? Como nós vamos poder falar dele, se ele foi subindo como renovo, como uma raiz de uma terra seca, não havia formosura. Sabe por quê? Porque quando Isaías olha o Senhor a partir do capítulo 53, eu sinto que ele começa, talvez, penso eu, comparar aquelas duas visões. Numa ele vê o Senhor exaltado, glorificado. Na outra ele vê o Senhor esmagado na cruz. Então ele coloca algumas palavras tão contundentes. Permita-me, irmãos, irmãs, ler com vocês os versículos finais de Isaías 53. Porque esses versículos finais, eles estão inseridos no capítulo 53. É claro que não foi uma inspiração de Isaías a divisão desses capítulos. Todos nós sabemos disso. O certo é que, de maneira contextual e textual, gramatical, literário,
O capítulo 53 deveria começar aqui no versículo 3 do capítulo 52, que aí você vai entender melhor. Diz assim: eis que meu servo será próspero, será engrandecido, exaltado será o seu rosto, o seu posto muito alto. Isaías 52, 13. Assim como se assombraram muitos contigo, de tal maneira que foi desfigurado no seu aspecto, na aparência de homem. Então é isso que Isaías vê. Ele vê que a aparência do Senhor não era aquela mesma do capítulo 6. Aquela aparência cheia de glória, aquela face eterna. Ele diz assim: sua figura não era como a dos filhos dos homens. É isso que ele está falando, irmãos. Ele diz assim: surpreenderá ele muitas nações, e os reis fecharão suas bocas diante dele, porque verão o que nunca lhes foi contado, e compreenderão o que eles não ouviram. Quem creu em nossa pregação? Mas o sentido aqui correto é: como é possível alguém crer? Ele chega a dizer assim que o Pai agradou moê-lo, esmagá-lo. Como, irmãos? Porque Deus encontrou satisfação naquela morte do seu filho. Porque aquela foi a única morte que satisfez a justiça de Deus para sempre. Aquela e naquela morte, o Pai encontrou toda a sua satisfação. E toda a ira de Deus, porque a ira de Deus não é como a ira do homem. A nossa ira, ela pode ser removida. Ela pode ser satisfeita até mesmo com um suborno. Com alguma coisa que a pessoa faça. A nossa ira pode ser aplacada, a ira de Deus não. Quando Deus ira, a sua ira não recolhe. No momento oportuno, a sua ira exige que a sua justiça seja satisfeita. Então não tinha nenhuma possibilidade da justiça de Deus ser satisfeita, a não ser que um sacrifício que estivesse à altura do caráter de Deus, à altura das justas exigências da justiça de Deus, encontrasse satisfação. E mais ainda, Deus não poderia nos perdoar simplesmente pelo seu amor, porque se Deus nos perdoasse pelo seu amor, ele iria ferir o caráter da sua justiça e da sua santidade e da sua glória. Então, para que a sua glória, sua santidade, sua justiça não sofresse um opróbrio na nossa salvação, o sacrifício deveria estar à altura deste caráter santo de Deus. Então, quem poderia morrer no nosso lugar? Se Deus propusesse para mim e para você que algum anjo morresse no nosso lugar, nós estaríamos satisfeitos. Se Deus propusesse que algum animal, algum cordeiro, fosse sacrificado no nosso lugar, nós poderíamos dizer: tudo bem, estamos satisfeitos. Deus não. Por isso, nós temos que entender que a ira de Deus é a outra face do seu amor. E Deus só encontrou satisfação em si mesmo, porque a satisfação de Deus, a satisfação da sua justiça estava nele mesmo. É aí que entra o seu filho. Não havia outra forma, irmãos, de nós sermos redimidos, a não ser que Cristo Jesus tomasse o nosso lugar. E ele foi voluntariamente, ele não foi constrangido, ele foi voluntariamente e se deu por nós naquela cruz. Aquela cruz não era apenas a satisfação do Pai. Aquela cruz foi a satisfação dele, foi o lugar onde ele encontrou o seu prazer. Eu e você podemos olhar para isto e dizer: como é possível? Como foi possível? Quem ousaria, de maneira decidida, morrer assim por vis pecadores como nós? Então você compreende o amor? Você compreende agora esta reunião? Que o Senhor nos deu, foi Ele que nos deu, lá em Lucas 22. Foi Ele que convidou os seus discípulos. Foi Ele que fez aquela mesa, aquele banquete. E naquele banquete estava quem, irmãos? Homens com o coração dividido, alguns querendo tomar o lugar do outro. Judas, que estava ali disposto a traí-lo, já com a disposição de traí-lo. E quando você olha aquela mesa, o Senhor fez algo, irmãos, que deve chamar a nossa atenção. Naquele tempo, quando uma pessoa queria honrar outra pessoa, ela convidava seus amigos.
Em determinado momento, ela saía do seu lugar, ia até a mesa, pegava um bocado de pão, molhava e colocava na boca daquela pessoa. Quando todos olhavam aquilo, sabia que naquela mesa estava uma pessoa, que aquele anfitrião estava demonstrando de maneira pública que ele era a pessoa mais importante naquela mesa. Você se lembra que o nosso Senhor pegou um bocado de pão e molhou e colocou na boca de Judas. Ele estava dizendo para todos: eu amo Judas. Nessa noite, ele é para mim a pessoa mais amada. Era justamente a pessoa que menos o amava. Irmãos, essa mesa tem muito a ver conosco, não tem? Porque aquela mesa do Senhor, essa mesma mesa. Você entende? O nosso Senhor está presente aqui. E Ele comunica essa mesma verdade a todos nós. Eu creio que hoje, nesta manhã, Ele deseja que nós comemos desse pão molhado do seu amor. Em dizer que nós, e apesar de quem somos, Ele continua nos amando eternamente. E Ele está aqui. Mesmo que você olhe para você e não se sinta digno, Ele está aqui com seus braços de amor, de graça, de misericórdia e de perdão. Como Davi fez com Mefibosete, você se lembra? Mefibosete, aquele aleijado, filho de Jonatas, que viveu num lugar chamado Lodebar. Sabe o que significa Lodebar? Uma periferia distante. E lá vivia ele no anonimato, uma criança que nasceu no palácio e que agora estava ali, naquele lugar de tristeza, de vergonha, escondido, vivendo com medo, pensando que um dia ele poderia ser descoberto e Davi poderia mandar matá-lo, porque ele era um descendente de Saul. E quando um rei subia no trono, a primeira coisa que ele fazia era mandar matar todos os descendentes do rei anterior. Então ele viveu nessa vergonha, ele viveu nesse medo, até que um dia uma comitiva real para na porta dele. E alguém sai e pergunta: Mefibosete, quem é? Ele deve ter se identificado com grande temor e tremor. Ele disse: o rei manda te chamar. Quando ele entra no palácio de Davi, Davi disse: Mefibosete, filho de Jonathan, filho de Saul, eu mandei te buscar, porque você sabe o que aconteceu com ele. Quando chegou a notícia que Davi havia se tornado rei, Davi que foi odiado por Saul, e agora Saul e Jonatas estavam mortos, Davi se tornou rei, a ama saiu desesperada com esse garoto pequenininho, e ela caiu sobre as pernas dele, e quebrou as duas pernas, de forma que ele ficou aleijado. Por isso que ele morava em Lodebar. Irmãos, talvez aqui nessa manhã, existem alguns aleijos em nossa vida espiritual. Quando você olha para aquela mesa, você possa estar dizendo: eu não sou digno, eu nem mereço estar aqui, eu não deveria estar aqui. Mas com certeza o convite do rei chegou no teu coração e te trouxe até aqui. E como Mefibosete, talvez você esteja aqui assim. Olhe para essa face de amor em Isaías 53. Davi disse assim para Mefibosete: tudo aquilo que pertencia ao seu pai agora pertence a você. E mais, todos os dias, você vai sentar na minha mesa e vai comer comigo. Esse é o convite do nosso Senhor. Vem ceiar, vem comer da minha carne, vem beber do meu sangue, porque você é digno de mim. Que convite, irmãos. Eu creio que é na base desse convite que nós devemos abrir o nosso coração e adorar o nosso Senhor, o nosso amado Salvador. Que Ele vos abençoe. Pai, nós te agradecemos. Mesmo que nossas palavras não consigam expressar toda a nossa gratidão, que possamos juntos com todos os santos aqui externar a mais profunda adoração por tudo que Tu és, ó grande anfitrião desta mesa. Te louvamos e te adoramos. Tenha o Teu lugar de preeminência entre nós. Nós não éramos merecedores, nós não éramos dignos, mas o Senhor nos fez dignos. Por isso te adoramos, por isso te exaltamos.
Obrigado, Jesus. Obrigado, Cristo amado. Obrigado. Milhões e milhões de glórias a Ti nesta manhã. Obrigado por nos dar esta mesa. Te adoramos. Amém.